Bom, eu já vou me adiantando aqui. Hoje o bate-papo é com o Marcos Mota, conhecido por muitos como Dedé. Ele que toca na Sinfônica do Teatro Municipal, primeiro trompete, mas também já tocou na OSESP, na temporada de 2008, 2009. Tocou também na Banda Sinfônica do Estado. E o currículo do homem é pesado, gente. É pesado e esse com certeza tem muito o que falar, muito que compartilhar com a gente. E o som tá ok. Eu tirei a luz aqui, Braga. Eu tirei a luz. E eu conheci o Dedé no Summer Camp, na igreja, que o Willi fez a ponte para a gente fazer lá a primeira vez, lá o que seria o protótipo da academia de trompete. Foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o Dedé lá. E aí eu assisti sua aula lá, junto com a galera que estava lá, e depois da aula, assim, a notícia que você corria era impressionante. Falei, cara, o cara não escroca uma nota nunca, velho. Ele deu 2 horas de aula, tocou coisa, Arban e trechos difíceis e tal. Não errava uma nota, não escrocou uma nota. Dedé, como é que faz para fazer isso? Conta para nós aí. Bom, em primeiro lugar, tá todo mundo ouvindo bem? Tá com o microfone aqui, tá tranquilo? Para mim tá ótimo. A galera, então se tiver algum problema, a galera vai avisando aqui. Tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, Pipeta, ao Marcos Braga, o Otávio, o Bruno, né, por essa iniciativa aí, e é uma honra para mim fazer parte, né, enfim, de convidados tão ilustres que vocês estão chamando, e eu me sinto muito, muito realmente honrado. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Ah, rapaz, isso aí, olha, eu acho que é uma coisa assim como o pessoal brinca assim, né, um pouco de sorte, mas assim, na definição, como disse uma vez o Gilberto Siqueira contou que o Herset falou para ele que sorte, quanto mais você estuda, mais sorte você tem, né? Então por aí, né? eu acho que é por aí, sabe, assim, mas às vezes acontece, né? A gente é humano, né? Mas Sim, sim. é... E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. As pessoas, a gente sempre abre para perguntas, Claro. não só aqui na conversa mesmo, mas durante ali o dia no Instagram, né? E uma das perguntas que mandaram aqui os pilares fundamentais para se tocar trompete. O que você enumeraria aí, você acharia importante cada um deles, assim? Entendi. Principalmente para quem tá começando a estudar, assim. Tá. Eu entendo essa pergunta, mais ou menos assim, a respeito dos fundamentos que a gente pratica, né? Para poder tocar o trompete. Eu acho que é sem dúvida nenhuma. O primeiro deles, que agora, graças a Deus, acho que pela informação de muita gente que está estudando, e muito contato com muitos professores que vêm para cá e dão masterclass, que de uns anos para cá a informação está chegando melhor, é com relação à respiração. Esse eu acho o primeiro e fundamental pilar, e que eu também vim aprender melhor já nos meus 20 e poucos anos que eu comecei a ter aula sobre isso, assim, digamos assim. Antes a gente tocava, mas a gente passava muita dificuldade por não conhecer, então você fazia força demasiada desnecessária, né? Então eu colocaria como a respiração, que ela deve ser de uma forma eficiente, e quanto mais eficiente ela é, mais a gente tem o domínio dela para a gente tocar, menos a gente pensa nela. Mas a respiração eu colocaria em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, porque o som do nosso instrumento, a qualidade, depende da qualidade da nossa respiração. Se a nossa respiração não tiver uma qualidade... Aê, Otávio, esse aí, hein? Esse é maravilhoso. E se não tivermos uma qualidade e eficiência na forma de respirar, a gente vai passar muito problema. Então eu colocaria primeiro respiração. E depois, evidentemente, após a respiração, o domínio da articulação, né? Que é fundamental. Só não querendo te interromper, mas já interrompendo, pediram assim, dá um exemplo, aqui, ó, acabaram de perguntar, dá um exemplo de como estudar a respiração ou de algum exercício básico para pensar desse jeito. Agora mesmo. Inclusive, eu tenho dado algumas aulas aí, que o pessoal viu no Facebook, né, para a turma toda aí, e eu tenho percebido que, assim, 95% de todos eles
a gente foi falar alguma coisa de respiração, pela forma de como pensar, porque realmente estavam um pouco perdidos nisso, né? Então vamos lá, eu vou fazer em 2 minutos aqui uma coisa que todo mundo que estiver assistindo pode fazer em casa. Repita o que eu vou fazer. Cada um coloca a mão esquerda. Isso aqui na verdade, isso aqui é um exercício. Na verdade, é um exercício, é uma forma de fazer que a gente vai ver a forma errada e a forma, digamos assim, menos correta, que não é eficiente, e a forma mais eficiente da gente pensar. Então todo mundo coloca a mão esquerda no pescoço, normal assim, e repita isso aqui, ó. Vocês vejam que, maravilha, já tá bom já. Agora voltem a mão esquerda, agora vamos imaginar um ovo de pé na boca, tá? A minha abertura ela vai ser mais dessa forma que eu vou imaginar, e o meu som já vai ser um som como se fosse um O bem surdo, parecido com um bocejo. Dessa forma aqui, ó. Vocês vão perceber, todos que fizeram isso aí, acompanhando, que na primeira vez tivemos, quando eu fiz isso aqui, a gente já teve o quê? Uma tensão na garganta que ela já fechava. E esse som agudo, isso aqui não é eficiência na respiração, isso aqui é sinal que o ar está encontrando resistência para entrar. Então, na verdade, a gente às vezes confunde as coisas, isso aqui não é eficiente. Agora, na segunda vez, isso aqui, a gente estava com a garganta totalmente relaxada. Todo mundo percebeu que não houve movimento algum. É mais ar que passou. E melhor ainda, esse som, o ar também era quente. E esse som, sem forçar, esse som surdo dessa forma, é o primeiro indício que a gente está no caminho certo de uma boa respiração. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa bem básica, assim. E se você deixar eu mostrar só... Pode falar. Claro, claro. Não, uma perguntinha. E, por exemplo, esse tipo de estudo, às vezes a pessoa ali tem no dia, ali, sei lá, 40 minutos para estudar, porque ela mora em algum lugar que não pode fazer muito barulho, ou aproveita para estudar num horário de intervalo de trabalho. Esse tipo de estudo, você acha que ele tem que ser sempre como um aquecimento? Ou, por exemplo, o cara, se ele tem aquele tempo para estudar tocando, ele estuda naquele tempo, ou ele pode fazer esse exercício depois, mais tarde, antes de Não, dormir, na verdade, sei lá. Isso que eu comecei agora não é um exercício que a gente vai ficar fazendo toda hora. Isso aqui é justamente uma coisa para demonstrar como a gente pensar. Então, quando a gente vai começar o dia, eu sempre começo o meu dia fazendo alguma coisa de respiração. Às vezes são 2, 3 minutos. Eu já trabalhei bastante respiração nesses anos, então, de uma certa forma, a gente já fica uma coisa mais já automática na gente, né? Então, para mim, isso vai cada um, mas para mim basta, às vezes, 2, 3 minutos de alguma coisa que eu vou mostrar aqui, e que aquilo já serve para quê? Para eu relembrar o meu corpo, qual a sensação de uma boa respiração, para eu realmente começar o meu dia com o meu som totalmente sustentado pelo ar e não pelo físico, né? Então, o que eu ia mostrar é o seguinte, eu vou mostrar com um bocal aqui perto, com a forma que eu aprendi para respirar dessa forma, ou seja, eu não vou nem fazer isso aqui, puxar para respirar, e nem esse som, ó. Qualquer som assim que a gente faça, ou puxa pelo bocal, o instrumento, é uma coisa que eu aconselho, porque na verdade esse som agudo é de uma resistência que ele está entrando, que está encontrando para entrar. Agora, como que eu aplico aquela respiração que a gente fez pensando naquele O? Eu só mantenho o bocal no lugar, tá? Vou mais perto para o pessoal ver. Eu só relaxo os cantos aqui. E vou respirar. Aqui o bocal tá selado no lugar, eu só relaxo e respiro, tá? Dessa forma pensando. E quanto mais, na minha concepção, né? Pode ter alguém que pode pensar, mas assim, que funciona para mim, que eu aprendi, quanto mais silencioso, mais eficiente a nossa respiração. Então, de uma forma que se eu estivesse tocando com alguém do meu lado, pode ser uma coisa pianíssima, pode ser uma sinfonia de Mahler, pode ser uma respiração rápida, dificilmente você vai ouvir uma respiração. Porque é uma coisa que a gente vai trabalhando e dessa forma eu sinto que eu deixo o ar fazer o trabalho. E só mais uma coisa com relação a isso, que assim, o mais importante é a gente manter essa conexão. Respirou, imediatamente assoprou. Respirou, imediatamente assoprou. E só mais uma coisinha aqui, que eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar Fica aqui. à vontade. Isso aqui é um
é um cano de PVC 3/4, né, que fala, né? Esse aqui é até um pouquinho maior assim, porque eu colocava encaixa às vezes nessa bolsa aqui, para fazer dedilhado, simular alguma coisa, mas pode ser menor. Tá, o intuito aqui é o seguinte, é uma coisa que eu acredito que seja às vezes uma maioria de muitos trompetistas que não tiveram acesso à informação, eles pensam algumas coisas de uma forma errada, né? Então, só de uma forma bem simples, assim, em 30 segundos, vamos pensar o seguinte, o nosso diafragma, ele é um músculo, né, muito forte, que ele pega aqui debaixo das costelas, aqui, ele pega toda a volta do nosso corpo. E ele é um músculo involuntário, isso é muito importante falar, a gente não controla o diafragma, ele é involuntário. E a principal função dele, ele trabalha na inspiração, é a principal coisa. A expiração praticamente ele não faz parte alguma. A gente não tem como fazer exercício para fortalecer diafragma, tudo que a gente imagina, que às vezes o cara diz que estou apoiando com o diafragma, ele está apertando a musculatura abdominal e muitas das vezes de uma forma que a gente fala de uma tensão isométrica, que é algo que fica assim, não está traduzindo estrangulando nada. ali, né? Estrangulando, na verdade, é só apertando, mas isso não é eficiência, né? Então, para aqueles que já têm essa informação, tá bom. Aqueles que não têm, acredito que vai acrescentar. Então é o seguinte, quando a gente, imagina que o diafragma, de uma forma simples, né, gente? Faz quanto que é isso aqui? Quando eu inspiro, ele faz isso. Ele faz isso para quê? Daí ele desce dessa forma. Disso é que ele desce por quê? Ele abriu, aumentou o espaço do nosso pulmão para respirar, né? As nossas costelas fazem isso. Ele desce. Nessa que ele desce, ele empurra os órgãos para baixo. Então, ninguém vai ter ar na barriga, ninguém enche a barriga de ar. O ar não vem nas costas, aqui na barriga, ele está no pulmão. Só que se expande. Só que a gente tem essa sensação que é boa, de que a gente expande tudo aqui atrás e tal, mas isso é resultado disso. E quando a gente assopra, simplesmente o diafragma estava aqui, ele vai voltar para o estado natural dele. Tá? Isso é muito bom, às vezes, deixar um pouco mais claro nisso aí, né? Um exercício que eu mostrei isso aqui, ó, só para o pessoal imaginar. Eu, pelo menos assim, talvez eu sei que, por exemplo, o Otávio, vocês, aqueles que tocam lead, big band, usam até umas técnicas diferentes de respiração que, na verdade, na orquestra a gente não usa, né? E eu nem vou entrar nesse assunto que eu não saberia. Mas a forma que a gente pensa sempre é que o ar, ele encha de baixo para cima. Ou seja, não é uma respiração alta só aqui. E isso ajuda muito nisso para ter noção. Isso aqui eu aprendi com o David Bilger, não foi eu que inventei, não. Tá? Da Filadélfia. Isso aqui eu faço às vezes de manhã um pouquinho, coisa de 2 minutos, nem isso às vezes, só para eu... Porque quando eu respiro nesse shape de O, dessa forma, enfim, eu vou fazer uma respiração simples, de 2 tempos. Ó. 1, 2. Quando a gente respira com esse shape, com essa fonética, naturalmente isso aqui ajuda. O nosso ar ele já vai lá para baixo e já vem de baixo subindo e enchendo tudo. Agora, se eu fizer esse som aqui, ó, isso aqui só vai vir aqui em cima. Então, isso aqui é ótimo para a gente... É isso que eu ia te perguntar. Você direciona o ar mais para baixo aqui? Isso. Ou você trabalha ele de alguma outra maneira? Não, na verdade, assim, eu direciono ele sempre para baixo e agora eu só vou encher até em cima se eu precisar. Senão, eu não vou vir até em cima, não. Depende Não precisa se entupir de ar, né? Não, de forma alguma. Porque um exemplo simples, você tocar um sol médio, basta isso aqui, ó. 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 É isso que a gente precisa. Então eu não vou fazer isso aqui com o sol. Eu vou até tocar, mas para mim a nota aqui, ou seja, eu tenho muita velocidade de ar. Quanto mais a gente sobe a respiração, mais naturalmente essa coisa assim, ó, que deixa sair, quanto mais a gente vem em cima, mais velocidade ele tem. E numa região média ou grave assim, a gente não precisa dessa velocidade. Se eu tocar dessa forma, eu até toco, mas o meu som está para cima do centro. Eles são aquele som meio assim, eu estou forçando ele. E muitas das vezes, como você falou, se você se entope de ar, você acaba uma frase, você quer respirar, você tá bufando o ar, assim. Aí você tem que respirar, você está naquela sensação, parece que está, na verdade, você está com muito ar demasiado, né? Tá se afogando ali no próprio ar. Tá se afogando, exatamente. Então, só para terminar assim, quer dizer, se alguém quiser perguntar, mas assim, eu costumo fazer o início com um pouco de respiração, uso esses aparelhos também aqui, esse aqui, tanto quanto aquela bolsa, mas assim,
para eu começar o dia, para eu me acordar, para eu sentir como é que tá, se eu já estou assoprando. E depois o que eu gosto de fazer, normalmente eu tenho passado praticamente quase meia hora quando eu começo com isso aqui, não meia hora de respiração, né? Uns 2 minutos, 3 para mim é suficiente ali já para acordar tudo. Eu tenho passado basicamente uma meia hora tocando Tchikovitz, mas os estudos de influência, mas os básicos, mas trabalhando o ataque, trabalhando o ar livre, trabalhando com buzzing no bocal, o ar bem livre, mesmo para uma coisa bem limpa, para eu sentir que eu não estou travando nada, entendeu? Porque é mesmo com a gente que é profissional, às vezes acontece também, às vezes os alunos acham que a gente ali é super-homem, mas não é, a gente tem problemas também, tem dia que eu vou, opa, daí eu tenho que estar todo dia trabalhando certas coisas, sabe? A gente sabe em cada um de trompete, né? Trompete. Não tem, não. Não tem jeito, né? Bom, eu espero, então, assim, para alguma coisa, ter uma ideia, assim. Claro. Tem gente, o pessoal, não sei se estão brincando ou perguntando sério, mas isso pode ser substituído por uma pedalada de 6 quilômetros? Acho que pode juntar tudo, lógico. Vai ajudar. Vai ajudar. Tá, e aí seguindo então, um dos pilares, aí a respiração, isso. Aí depois viria o quê, por exemplo? Primeira coisa. Aí depois eu viria justamente os estudos de fluência do Tchikovitz, que eu gosto de fazer. Às vezes eu sou assim, gente. Eu tenho uma rotina e eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Tipo assim, 6 meses faço sempre a mesma coisa. 1 ano, 10 anos mesmo, eu não faço isso. De tempos em tempos, eles passam 2 meses, estou trabalhando, por exemplo, tempos atrás eu trabalhei por uns 3 meses, eu acredito, quase isso. Não sei se chegou o livro do Michael Sachs, dos fundamentos do Michael Sachs. Inclusive tem uma pergunta aqui, alguém perguntou isso para você explicar os fundamentos do Michael Sachs. Então, na verdade, assim, ele fez uma Você pode explicar depois, pode terminar a sua explicação, depois você pode entrar nesse assunto. Então, e lá é muito completo, então lá você já inicia com nota longa, no caso lá, né? Mas assim, eu presto muita atenção, eu sempre com o metrônomo ligado, e sentindo essa coisa da respiração para começar a passar, porque não adianta eu ter feito alguma coisa de respiração e fazer diferente. Então eu estou sempre focado nessa coisa de articulação muito clara. Quanto mais conectado for a nossa respiração com a respirar e a soprar, mais claro vai ser o nosso ataque, menos a gente vai ter que pensar nele. Então eu começo com nota longa, no caso assim, se fosse pelo Michael Sachs, né? Ou no caso do Tchikovitz, que eu estou trabalhando, porque eu estou buscando a sonoridade. Então, eu sempre tento, começo do dia, principalmente, quer dizer, todo o tempo, mas quando você começa, buscar o som mais bonito possível. Sabe, o som, a gente tem que ir atrás disso. É lógico que isso tem que estar na nossa cabeça, por isso que a gente tem que ouvir muita coisa boa. Tá? Uma parte do nosso progresso, uma parte é você sentar, trabalhar os fundamentos que a gente está falando agora, nota longa, escalas, intervalos, arpejos, isso aí faz parte. A outra parte tão importante quanto é a parte artística, da gente enriquecer a nossa cabeça com um som bonito. Porque isso tem que estar. A gente vai tocar esse som. Você entendeu? Quanto mais tiver, eu tenho que imaginar aquele som mais bonito e aquilo, mesmo que eu não tenha aquele som ainda, mas eu tô com a mente nele ali. Então isso me deixa muito mais ligado e musical no que eu vou fazer. Então, no caso do Michael Sachs, eu fazia nota longa, mas sempre sem forçar nada, sabe? O som controlando tudo, a respiração, sem forçar. Depois ele passa por uma parte de intervalos. Enfim, depois vem a articulação, que é muito importante. Trabalhava a articulação um pouco, depois flexibilidade. Quer dizer, a gente não tem onde fugir das coisas. Depois vem escalas maiores, menores, intervalos, arpejos, e exercícios, às vezes, no caso que tem uns lá muito legais, de intervalo, tipo pam, pom, pam, pim, pom, pam, coisas assim, sabe, distantes que a gente vai trabalhando. Então, basicamente é isso, a gente não foge muito, sabe, os fundamentos são os mesmos, assim, no mundo inteiro. Sim. Ó, deixa eu ver aqui que tem umas perguntas aqui, ó. Qual dica você dá para a língua não travar nas articulações? Maravilha. Então, isso aí é justamente isso que a gente está falando. Por que a língua trava? Porque a gente retarda, a hora que a gente respira, a gente não solta esse ar. A gente tem que pensar que a respiração como um pêndulo. Respirei, assoprei, sempre em movimento. Então, isso é fácil até de demonstrar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, e vou travar de propósito. Então, o que acontece? Por exemplo, eu teria que fazer isso aqui. 1, 2, 3...
Respirei e assoprei, ó. Tô no beat aqui, ó. Pá, pá, respirei, soprei. O que acontece? Quando a gente trava, por que acontece? Porque a gente retarda. Ou seja, eu tenho que... Guardem uma coisa. A gente deve respirar na velocidade e caráter daquilo que a gente vai tocar. Tá? Então, por exemplo, se eu vou tocar uma música lenta, tipo... Faz quanto que eu vou começar? Então, às vezes eu posso respirar em 2 tempos ou em 1, mas a minha respiração vai ser tipo assim. 1, 2. Ou seja, ela foi tranquila do mesmo jeito que eu vou soprar esse ar. Mas não tem interrupção. Então, quando a gente respira, vamos pegar o exemplo de um tempo. No quarto tempo, é isso aqui. Quando que acontece a interrupção? Quando a gente diminui a velocidade do ar, quando está respirando, tipo assim, ó. Diminui um pouco, ou para, faz assim, ó. Já parei. Nessa que eu parei, a minha língua já foi atrás do dente lá. Quando ela vai atrás do dente, num milésimo de segundos, os meus músculos abdominais já travam e já vem subindo tudo e já dá aquela sensação. Então é uma coisa instantânea, é bem isso aqui. Eu vou fazer agora de propósito. Ó, 2, 1. Ó, eu segurei já. Depois eu até saio, não saiu a nota, saiu a língua toda. Saiu assim e eu já perderia toda a qualidade. E a partir do momento que isso acontece uma vez, já começa a ficar aqui na cabeça. O cara já começa a perder a confiança, fala, ai meu Deus, eu já vou falar o que ajuda a tirar isso. O cara, ai, vai sair, não vai sair de novo, vai travar. Então acontece, o cara vai tocar, porque já é o psicológico também, mas na verdade é porque ele está parando esse ar. Esse ar ele deveria ser 1, 2, 3. Respirei. Aí ele faz isso aqui, ó. Ó, já parei de respirar. Uns milésimos eu fiz assim, ó. Aí eu fui para querer assoprar. Nessa, já foi. É isso que acontece, tá? Então, nisso já fecha aqui. Aí nisso, num segundo, já causa tensão no abdômen e já fecha e a língua já trava lá no dente, lá na frente. Então, a primeira coisa para a gente tirar isso aí e melhorar, pessoal, é o seguinte. Esse exercício aqui que eu vou fazer agora, já começa a primeira coisa só com o ar. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3... Só soprar, eu estou sem língua nenhuma, ó. Primeira coisa, então faça um pouquinho disso, com o metrônomo ali, bem concentrado, sentindo que você está soprando. Por que isso? À medida que você vai mais repetindo, você está ensinando uma nova forma ao seu corpo. Muita coisa e vícios que a gente pega, a gente tira fora do instrumento, esse é um deles. Porque quando a gente pega o trompete, toda aquela sensação de travar já vem quando você pegou na mão. Isso é algo que já fica quase nas entranhas da pessoa. Já aí a cabeça fala, ai meu Deus, vai travar, não vai sair. Então, mas está acontecendo para trás. Depois a gente pega e coloca a articulação. Assim, 1, 2, 3. 2, 3. Percebam que assim, é um exercício vaquiano. Grande trompetista vaquiano, no método dele, se não me engano, tem uma frase que, se a gente traduzir, bem simples, é mais ou menos assim. A repetição é a mãe da perfeição. Então, ou seja, quando eu estou repetindo isso muitas vezes, no intuito aqui é ensinar o meu corpo uma nova maneira de eu sentir esse ar. Que agora, antes eu não sentia, eu travava, mas agora eu estou sentindo que ele tem que movimentar. E aí depois, a mesma coisa, vai para o bocal e faça sem a língua ainda. Tipo, 1, 2, 3. 2, 3. Depois você coloca a articulação e vai no trompete e faz a mesma coisa. Tá? Isso aí é um dos exercícios mais básicos e que vai ajudar a gente. Mesma coisa no trompete. Uma perguntinha. Aí quando você está articulando, você está falando o que aí? D, Dá, T? Tá. Eu estou pensando no tá. O T e o Tá é o que eu mais uso, é que a gente usa a articulação mais clara. O Dá também a gente usa para tocar mais legato, mais tenuto, quando é uma coisa bem tenuta, assim. E senão a gente vai para o Tá, fanfarras, essas coisas. Então, normalmente, um Tá bem conectado, né? Nunca picado, nada. Então, vai ter bem clareza. Então, depois você faça o exercício dessa forma. Sem a língua primeiro. 2, 3. Sabe? Procurando também, quanto mais for a conexão do seu ar, respirou e assoprou sem interrupção,
Você fique atento para o seu som do instrumento sem articulação, ele já tem que sair claro, não pode sair fã depois, tudo isso aí, tá? 2, 3. E depois você coloca a articulação. Quer dizer, 10 a 15 minutos por dia disso aí, numa região simples, tá, pessoal? De dó para baixo, do dó médio ao dó grave. Não precisa fazer mais nada que isso. Para quê? Para você começar a perceber que é o ar que ataca, né? Então, quanto melhor for essa conexão, esse problema vai aos poucos vai sair. Ah, maravilha. É assim que eu penso aí. Ó, boa. Ó, tem uma outra pergunta aqui, ó. Para tocar com as notas conectadas e um som bonito, o que você indica? Olha, veja bem, é o que eu falei. Um som bonito, primeiro, você tem que estar com a sua cabeça cheia de som bonito, tá? A gente precisa ouvir muita coisa boa e também, assim, não só trompetes, né? Eu, quando era jovem, a gente, quando é jovem, eu já passei por isso. Eu só queria saber de ouvir trompete, né? Onde tinha metais, é só metais. Então, eu não gostava de mais nada. Mas hoje em dia não, a gente vai pegando um pouco mais de experiência, vai ficando mais sensível, vai abrindo ouvido. Então, no meu caso, né, eu ouço muito cantor de ópera, concertos de piano, enfim, todos os instrumentos eu procuro ouvir muito. Isso aí tudo enriquece a minha imagem de fraseado, sabe? Eu estou vendo... uma das coisas mais legais que eu já fiz aqui há um tempo atrás, eu não toco piano nada, né? Não sou nada, mas eu estava lendo um livro sobre Beethoven, um livro grande, mas muito bem escrito, que não é um livro chato, aqueles livros que você fica lendo que já não aguenta. Não, era um livro dinâmico, muito bom. E eu fiquei com vontade de conhecer todas as sonatas de piano. Aí eu fui lá na loja e comprei a parte original, todas as sonatas de piano. Só eu fiz isso, todas. Eu não toco nada de piano. E comprei, na época era CD, a coleção inteira de CD original, com todas as sonatas de piano, de um grande pianista. Pois bem, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu até comentei isso até com um grande amigo, Flávio Gabriel, e eu comentei isso uns anos atrás com ele. E assim, ali me abriu meus horizontes. Não é só da música de Beethoven, eu digo assim, porque assim, eu comecei a acompanhar a partitura do piano e ouvindo, eu via com tanta clareza o fraseado, as dinâmicas, as acentuações diferentes, assim... E aquilo mexeu muito comigo e aquilo me enriqueceu muito. Então, tudo que eu vou tocar tem um pouco daquilo também, sabe? Que você começa a fazer muito mais música. Sim. Ainda mais, e ainda memória, mais... memória auditiva, né? Isso, e isso é importante. E ainda mais porque eu estava ouvindo piano, eu não tenho ideia de dificuldade técnica aquilo. Mesmo olhando a partitura, eu não sou pianista. Então, eu estou puramente ouvindo música. Quando eu vou ouvir um trompetista, o cara vai tocar o concerto Mazzi ou um outro ao vivo, que a gente sabe que é uma música difícil, a gente fica dividido. A gente fala, oh meu Deus, nunca vi ao vivo, vamos lá ver, caramba, isso é difícil, como que o cara toca? Então a gente fica, uma parte nossa fica preso no técnico, impressionado com a técnica que está fazendo. E a menor parte fica na música. Assim, nossa, que música linda, que fraseado que ele fez, olha essa entrada como ele pensou. Não, a gente fica vidrado na técnica, sabe, na pureza do som, assim, mas de uma forma mais... Agora, quando você ouve outra coisa, como uma área de ópera, por exemplo, eu não entendo nada de canto, no sentido técnico, né? Eu não sei se isso é muito difícil sustentar aquela... Então, o musical, e isso é muito bom. Agora... Essa é a primeira coisa, de um bom som, estou falando de uma forma artística. Agora, bom som começa sua cabeça cheia de som bom e eficiência na forma de tocar. Começa com a eficiência da respiração. Aí, para trabalhar a sonoridade, o que eu uso? É justamente o Tchaikovsky, que são coisas lentas. Todo mundo conhece isso aí, mas isso a gente não pode deixar virar uma carne de vaca, porque não é, entendeu? Digamos assim. Isso é muito rico. Esses dias mesmo eu estou relendo o livro do Tchaikovsky, um livro, a biografia que fala, ele lançado que chama Back to Basics. Cadê? Estava aqui. Tá ali, não, lá no quarto. Lá. Enfim, a gente vai relendo algumas coisas e a gente vai se aprimorando nisso. Mas eu gosto de trabalhar isso, eu gosto de trabalhar com o Cone, os estudos do Bordone, né, que já é um pouquinho mais avançado, assim, que trabalha a transposição, mas são melódicos. Então... o som realmente ele vem aqui de dentro e quanto mais eficiente você for na respiração e trabalhar de uma forma sem forçar, todo som forçado ele não tem centro de nota. O ar a gente nunca pode empurrar. Então, na verdade, é uma construção total, sabe? De fundamentos que você vai trabalhando e a sua sonoridade vai melhorando quanto mais eficiente você é. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui de uma coisa que a gente desperdiça às vezes energia. Como eu falei para vocês, para tocar o sol,
É só isso, mas eu posso tocar esse sol com a boca toda apertada, como uma pessoa mais iniciante, por exemplo, faz, e fica assim, ó, som de nariz desse jeito, ó. Olha que som que tá saindo. Eu tô já. Aqui eu tô apertando a minha boca, eu tô fora do centro para cima, minha língua tá muito para cima, eu tô empurrando o ar, ou seja, tá tudo fora do lugar. E isso aqui eu tô desperdiçando energia. E para Então, você quando ter você uma... precisa, por exemplo, quando esse lance de todo som forçado não tem centro, e aí no caso de quando você vai pôr mais volume, você pensa o quê? Em mais ar, mais pressão? Não, O veja que... bem. Quando eu vou tocar aqui numa sinfonia de Mahler, alguma coisa assim que na orquestra são as coisas que mais a gente tem coisas assim, um exemplo bom, né? Principalmente a respiração, aí é nessa hora que eu tô falando, sempre de baixo para cima, eu vou expandir de uma forma total, sabe? Dependendo do tamanho da frase. E aí eu vou relaxar mais ainda, sabe? Eu vou pensar, eu não vou apertar em nada, eu vou pensar na energia do ar e na frase que eu vou tocar. Então, na verdade, isso aí eu estou tocando de uma forma eficiente. Eu não estou me empurrando o ar, nem fazendo nada, mas isso é um trabalho que a gente vai crescendo, né? Aos poucos você vai desenvolvendo isso, porque tem que soar de uma forma não forçada. Sabe, eu não posso tocar empurrando e apertando, senão eu não consigo chegar no final. Imagina que a Uhum. gente ensaia a terceira de Mahler, a gente acabou de tocar. E a gente tinha 2 ensaios, das 4 às 10, todo dia. Praticamente todo dia nós tocamos a sinfonia 2 vezes. Só a exceção no primeiro movimento, que foi 1 vez e meia, mas quase todos os dias, 2 vezes a sinfonia inteira ensaiando. Então, quer dizer, Uhum. fora isso, eu preciso estudar para tocar, entendeu? Eu não sou uma pessoa, eu estudo. Então, mesmo nos dias de Mahler, eu estudava 1 hora e meia, 2 horas em casa antes. Mas esse estudo eu fazia os fundamentos. Por exemplo, do Michael Sachs, que eu estava trabalhando, eu não forçava em nada, eu fazia os fundamentos para eu me sentir bem. Não era dia que eu vou pegar e vou estudar Charlier, vou pegar flexibilidade no agudo, vou ficar forçando, nada disso não. É eu fazer para eu sentir que eu estou bem e preparado para tocar. Mas é isso. Então, tanto o piano quanto o forte, eu estou falando, eu vou respirar, vou encher mais aqui, mas vou tocar relaxado, ou seja, não vou forçar esse som. Eu venho trabalhando, na verdade, a gente vem trabalhando isso muito tempo antes. A gente vai construindo essa eficiência para tocar, né? Porque se eu for na Uhum. porrada e apertar a boca, aí não vai, não. E assim, eu Legal. não penso assim, soprar com mais pressão ou menos pressão. O que me guia é o som que eu quero. Entendeu? Então eu tô naquele som que eu vou entrar para tocar aquela frase do Mahler lá, ou um Zaratustra, qualquer coisa que eu já toquei algumas vezes. Eu tô pensando naquilo, eu não tô pensando quando eu tô tocando aqui eu vou fazer assim com o ar ou assim o assado, nada. Na hora de se tocar, eu acho que é hora só de pensar na música, na frase que Legal. você já construiu. O resto o corpo sabe fazer. Deus fez perfeito. A gente não tem que pensar onde vai pôr a língua, onde vai. Não, não. Se você estudou, a memória muscular vai ficar lá. Enfim, eu penso assim, né? Legal. Ó, pediram para você dizer o nome do livro do piano aí que ele perdeu aqui. Ah, a sonata tá Se aqui, ó. você Ó, puder aqui, ó. repetir. Ó, dá para ver aí? Ó, aqui, isso aqui, não, isso aqui são as partituras, né? Essas são as Aham. partituras aqui que eu tenho, as originais aqui, ó. Que eu não toco nada de piano, mas tá novinha aqui. Isso aqui eu ouço, vira e mexe eu tô ouvindo. É isso que eles queriam ou outro livro? Não entendi muito bem aqui, mas eu Ou eles acho que o querem o que você livro do falou Beethoven? era o livro sobre o piano. É isso aqui, esse aqui são as Então é esse partituras, aí. né? É É isso. que o livro de Beethoven fala de tudo, além disso aí vai falar de tudo, né? Então, mas Uhum. foi ali que me chamou a atenção, porque foi ali que começou. Então, vamos lá, vamos Ó, para trompete. dicas para dedo, para desenrolar dedo. Desenrolar dedo. Primeira coisa que a gente tem, enfim, gente, tudo que a gente toca, a gente tem que trabalhar lento. É assim que eu penso. Então, é desde uma escala cromática, as escalas maiores e menores, tudo fazer lento. Clark, mas não é para ficar. Não, isso aí não é o ideal, sabe? Então, se você trabalhar as coisas muito lentas, há uma coisa que eu falo, que pelo menos isso é hábito meu, o Alan Visucci faz assim também, da questão de digitação que eu estou falando, né? Se eu tocasse 2% que ele toca, meu Deus do céu. E
o Paul Mills, que foi meu professor, me ensinou assim. Eu tenho o hábito de apertar os pistos dessa forma. Eu levanto, eu não fico com os dedos aqui. Porque, por exemplo, se eu ficar com o dedo parado assim, eu vou tocar, por exemplo, faz quanto o Clark, do, ré, mi, do, ré. Então, eu corro isso, fazer isso aqui, ó. Olha essas mudancinhas assim. Às vezes, ó, eu tô fazendo bem assim. Então, às vezes tem nota que fica aqui assim, meio assim, e uma passando assim, ó. Lentamente eu fiz. Isso aqui é inimigo número 1 de você ter conexão bem conectada às notas, porque isso aí no pisto vai atingir lá. Então, o que eu aconselho agora, a gente tem que ter ritmo nos dedos. Então, você vai fazer um Clark lento, trabalhe lento as coisas, não tenha pressa, que depois o rápido vai sair. Então, do, ré, mi. Eu tenho o hábito de ter ritmo e apertar bem, assim, porque isso vai me dar clareza. Então, você tem muitas coisas. Você trabalha desde as escalas, de escalas cromáticas lentas. Põe o metrônomo. Você só vai ganhar com isso. E depois o rápido vai ser fácil. E é lógico que existem alguns outros livros, né? Robert Nagel, tem alguns outros livros, a gente pesquisar, que trabalham umas coisas mais chatas, assim. Tem um livro do Alan Vizuri, que é muito bom também, que ele trabalha o Clark já em umas outras tonalidades, com umas mudanças, assim. Mas tem que... Se a gente trabalha lento a gente vê os problemas, lento a gente melhora a conexão, a qualidade do som, a afinação nas notas, e todas com muita clareza, porque você quer tocar rápido, uma nota sai outra sai outra e sai cada uma de uma cor. A gente tem que ter a mesma cor em todas, né? Uhum. Uma outra pergunta aqui. Por exemplo, às vezes você tem uma determinada temporada que você tem alguma peça ou alguma obra que você não toca muito, por um acaso o trompete não é muito requisitado, mas tem um determinado momento que você está ali na metade da peça e você tem que atacar uma nota aguda, ou ter que entrar firme e forte em um determinado trecho. Como é que você se prepara para isso? Porque é meio como se fosse um jogador de basquete, de vôlei, que fica no banco ali e tem que entrar no momento mais quente do jogo e como é que chegar resolvendo. É até interessante aqui, né? Já passei por várias dessas. Na verdade, não tem o que se fazer. Na verdade, o que eu faço é estudar muito aquilo lá em casa, muito aquela entrada, porque às vezes é difícil de você ouvir até a nota, nem sempre você ouve ela, a música que vem, você consegue ouvir o timbre perfeito, e não é que você não precisa ouvir perfeito, vou atacar o dó sustenido agudo, não está o dó sustenido, será que isso é o dó sustenido agudo? Não sei. Na hora, às vezes, você não às vezes tem um acorde que te dá, você ouve ele antes, às vezes não. Mas aí tem uma coisa chamada memória muscular. Se você estudar em casa isso com antecedência, faz 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, todo dia, com persistência, aquilo está te ensinando tudo. Você está ensinando qual é a sensação para tocar aquela nota. Esse é o primeiro passo. Depois, o que acontece? A gente já passou várias dessas. Por exemplo, há uns anos atrás, a gente tocou uma ópera de Wagner chamada Crepúsculo dos Deuses. E esse é o final da tetralogia das 4. É a ópera que acaba, para vocês terem uma ideia, são 4 horas e 45 minutos de música, sem parar. São 6 horas e 15 de ópera. Começava às 6 da tarde e acabava meia-noite e 15 no teatro. Tinha 2 intervalos. Nossa. O primeiro ato tinha 2 horas e 20. 2 horas e 20. Dava para tocar 2 sinfonias de Mahler. Era só o primeiro ato. Exatamente. E nesse primeiro ato, a parte de trompete sempre é muito explorada. Wagner capricha às vezes, né? A parte do primeiro trompete. E nesse primeiro ato tinha um trecho lá que assim, eu ficava mais ou menos uns de 36 a 40 minutos sem dar uma nota. Já tinha que entrar num solo que já a segunda nota já é por si bemol agudo, em cima da orquestra, assim, aquela coisa exposta. Solo de 2, 3 compassos, eu não vou lembrar agora como é a melodia. E interessante que eu vou contar para vocês, porque tivemos um ABT uns anos atrás em Guarulhos, e eu tive a oportunidade de conhecer o David Krause, que estava lá com o primeiro trompete do Metropolitan. E eu conversando com ele, num dia lá, falei que, não sei se naquela época a gente ia tocar, ou já tinha tocado, eu não lembro, mas ele falou, peraí gente, minto, não sei se foi ele ou se foi um outro rapaz que eu vi do Metropolitan, enfim, eu acho que foi ele sim. Ele contou que nesse trecho, o que acontece? Lá tem uma baita estrutura o Metropolitan Opera. Então os caras tocam, acabou, ele falou, bom, eu tenho 35 minutos para tocar de novo, 40 minutos. Então ele sai.
e vão lá para uma sala, que lá tem sofá, tem bilhar, tem café. Então eles vão lá tomar café, aí ele ia no camarim dele, lá na sala dele, lá que eles têm dos metais, coisa lá, ia lá para dentro, e antes de entrar para tocar 5 minutos antes, já começava a aquecer, tocar o trecho e ficar com a boca quente. Então o cara chegava, abre a porta, senta na orquestra e está quente, né? Isso aí dá para eu fazer no teatro. Lá não dá. Então, quer dizer, ali ele estava na vantagem, né? Mas assim, é isso. A gente tem que estudar que aquilo já fica aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer, sim, fazer fisicamente. Então, um pouco antes de entrar, quando eu tivesse com o trompete aqui, eu coloco ele na boca e faço isso aqui, ó. Que eu preparei quase como fosse atacar, tá vendo? Uhum. Eu dei algumas vezes, assim, às vezes, só para sentir isso voltar. Então, às vezes eu faço um pouquinho de nada, assim, porque não dá para soprar nada, assim, e aí é aquela sorte que a gente falou lá, né? Quanto mais você estudou, mais sorte você vai ter, entendeu? Para a coisa funcionar, tem que funcionar a respiração, porque quando você repete uma coisa muito, você vai ficando automático em tudo quando fazer, porque se uma coisa não funcionar, você vai ter problema. Mas não tem jeito, a gente vai a vida inteira vai lidar com isso na orquestra. Né? Não tem jeito. Eu tenho que falar, porque o Otávio escreveu um negócio aqui, ele falando que você ensinou isso para ele tudo quando ele era jovem. Só que ele era jovem e burro. Ele tá falando, jovens, não sejam burros. Ai, meu Deus, que isso. Seguinte, passos para tocar piccolo. Todo mundo fala que você é um grande trompetista e tocador de piccolo. Quais seriam esses passos? Olha, a primeira coisa é o seguinte, há tempos atrás eu tocava mais o piccolo, né? Tocava muito na Catedral Evangélica Marquês Presbiteriano, lá do Cultura Artística, lá com o organista. Então, a gente fazia muito concerto. É uma época, pra você ter uma ideia, teve casamento que eu toquei o concerto de Albinoni, do Maurice Sandé, na saída da noiva, o nível do repertório que era. Nossa. Então, assim, de 7 músicas, 5 eram piccolos com órgão, né? E sempre só trompete e órgão. Então, teve uma época que eu estava muito mais dentro do instrumento, né? Depois, a gente acaba tocando menos e hoje eu toco menos. Então, eu tenho que realmente, quando eu vou tocar piccolo, a voltar a pegar um pouco antes para ir acostumando. Para mim, vamos lá, o que difere? Primeira coisa, o piccolo é um instrumento menor, muito mais compacto e a gente precisa muito menos ar. Tá? Muito menos é muito menos mesmo. Tá? Se a gente assoprar igual se toca no trompete em dó, no trompete si bemol, querer tocar agudo no pico dessa forma, você vai ser um som totalmente forçado, totalmente fora do que tem que ser. E mais importante, assim, o primeiro passo, um exercício que eu recomendo, quem quer tocar, a gente precisa dessa abertura muito pequenininha no piccolo, muito próximo. Por exemplo, eu acabei de tocar uma terceira de Mahler. Uma terceira de Mahler, você tem esse controle, mas está de uma certa forma tudo muito mais aberto aqui. Porque quando a gente acostuma tocar tudo muito mais para fora, muito mais som, essa abertura ela abre, né? Isso aqui que eu estou falando, ó. Eu vou fazer pequenininha, um pianíssimo e crescer, ó. Você viu que aumentou essa abertura dentro do vocal. Faz conta que é essa aqui. No piccolo, isso precisa estar muito pertinho, senão a gente tem problema. O som ele sempre sai já muito forte. Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou tocar piccolo, sei lá, não tenho nada para tocar, mas de repente daqui 2 semanas ou apareceu lá uma suíte de bar no teatro, ou Magnífica, numa torre de Natal, qualquer coisa assim. Eu já fiz coisa assim que assim, daqui 1 semana já vai ensaiar. Então eu preciso, na verdade, de pelo menos 3, 4 dias, é um tempo ideal, pelo menos o mínimo, para eu me adaptar novamente à forma de tocar o piccolo. Então uma coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, como que a gente fecha essa abertura? Tocando exercícios piano e pianíssimo, porque aí a abertura é bem pequenininha. Então uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou tocar alguma coisa, se eu ver que é muito agudo, enfim, eu tenho que fazer isso. Por exemplo, um exercício que eu faço é um exercício do Arban de flexibilidade em colcheias. Aquele só que eu faço piano mesmo, tá? Então, mais ou menos.
Talvez aí tá saindo meio forte, porque tá perto, assim, né? Não, Mas tá ótimo. eu tô assim, e sem forçar. E devagar, porque quando eu estou trabalhando espinha, essa abertura está ficando um pouco, isso aqui está trabalhando também, né? Porque você está trabalhando com menos ar para puxar essa abertura para ela ficar mais. Esse é o primeiro passo que para mim eu sinto quando eu vou pegar o pico, que eu já começo a ter já uma leveza. Peraí. Eu tenho que pensar de uma forma leve. E muitas das vezes, gente, isso que eu toquei, não precisa, a respiração às vezes pode ser até só pelo nariz ou quase nada. Só o que está comigo aqui, ó. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Isso já é muito ar, tá? Se a gente já fizer isso para tocar no pico, eu já vou encontrar resistência, eu já vou ter distorção no som e eu já vou ficar aquela coisa afobada, assim. Então é algo que a gente tem que acostumar, porque no trompete a gente faz dessa forma, né? Tá? É algo que, assim... Agora, o que tocar? Tá? Eu falei de uma coisa assim, você começar, pega o Clark, lento, e acostume-se a soprar. É oitava abaixo, né? Eu tô com o pico em Lá aqui, mas podia ser em Si bemol. Então, isso aqui é ótimo, ó. Eu tô vindo para cá porque eu tenho aquele estúdio do Bona de estudar aqui no apartamento, aquele GS Studio. Então eu tô pondo dentro aqui para não tocar aqui fora, entendeu? Legal. Então o som também assim, eu preciso aprender só vocal. Mas por que com um exercício desse, por exemplo, é bom assim? Não precisa na região mais aguda, depois você pode até ir, mas eu tô me acostumando com essa coluna de ar super, com esse pouco ar trabalhando que é suficiente para lá, entendeu? Então eu tenho que habituar a isso aí. E depois outra coisa boa também é o livro do Getchell, que é uma extensão grave, vai ficar oitava acima, você fazendo lento, e depois começar pelos os standards, vai, põe aí de trompete voluntário, trompete tune, algumas coisas, rondó, algumas coisas que Tedel, Charpentier, que são peças com frases mais curtas, que você vai se habituando a tocar com o instrumento, né? Uhum. E um bocal pequeno também, né? Eu não aconselho bocal grande no piccolo, porque é um instrumento menor e você vai ficar o som muito grande, muito escuro. Se você tiver um bocal grande, você vai ter problema com afinação e com muita coisa também. O piccolo, boa dica. quanto mais você forçar, mais problemas você vai ter na afinação, o som, aquele som fora de centro. E outra coisa muito importante, quem quer tocar piccolo, ouça muito Maurice André e outros grandes, mas ouça muito mesmo, porque aquele som tem que entrar, aquele som cristalino, de leveza, de fraseada, de coisa bonita, tem que estar aqui dentro, senão você não vai ter um som bonito não, isso aí em tudo. Legal. Ó, tem uma pergunta da Rose, que ela já perguntou 2 vezes aqui. E aí, Rose, tudo bom? A Rose é uma nossa Oi, Rose. Espectadora e amiga nossa aqui de Minas, gente boníssima. Beleza. Sobre a quantidade de ar, se para tocar notas curtas precisa a mesma quantidade de ar que as notas longas. Não, eu realmente sou a favor que a gente só use o ar necessário que vai ter que se tocar. Então, se for tocar uma colcheia, pá, eu não vou... 3. É só isso, ó. Quase parece que o ar, parece que eu nem respirei, ó. É suficiente, não tem que fazer. Senão eu vou bufar ar depois. Então eu acho que é só o necessário. Num masterclass que eu fiz com o Pátio Flores, tocando para ele, eu lembro uma coisa que ele me deu um toque, isso há uns anos atrás, que ele falou assim: Dedé, você está usando muito ar, é muita velocidade. Ou seja, a gente não é toda hora trompete, a gente às vezes imagina que toda hora aquele monte de ar o tempo inteiro. Não, não é. A gente tem que usar o necessário. Assim é que eu penso, né? Respeito àqueles que têm seus pensamentos diferentes aqui, mas é assim que eu penso. Legal. Ó, conversando aqui, acho que a gente está encaminhando já para o final aqui. Já? Ai, meu Deus, falta quanto? Passa rápido, né? Oh, meu Tem Deus. mais uma ou 2 perguntas aí. Tá. Mas conversando com uma galera que fez aula, que estudou com você, assim, você é um cara muito, muito bem quisto, muito bem lembrado por todos. Ah, obrigado. E famoso muito pelos seus
papos, assim, né? Às vezes não é nem só tocar ali na aula ali. Às vezes a pessoa está precisando escutar alguma coisa e conversar como se portar, né? No âmbito profissional, assim. É. Você acha isso importante? Você acha que isso tem que um professor tem que fazer esse papel também? Eu acho que sim, porque eu acho que assim, o professor, eu acredito, tem que ser um exemplo, né? Alguém que o aluno possa olhar, se inspirar, falar, puxa, eu quero ser assim um dia, assim, igual assim, né? Não igual a ele no sentido de ser uma cópia, né? Mas de observar as boas atitudes e de ética, né? É, eu acho, primeiro, não basta só tocar bem, você entendeu? Cada um pode fazer, mas a gente tem que ser boa pessoa, a gente tem que ter ética, a gente tem que chegar nos lugares com antecedência. Eu falava sempre para os meus alunos, você vai tocar uma marcha nupcial, faça com qualidade. Chegue no horário, você nunca sabe quem está lá assistindo. Falo marcha nupcial porque todo mundo toca casamento aqui, é muito comum a gente começar. Eu fiz uma clarinada. Então eu já cansei de ver, às vezes, o pessoal vai fazer uma clarinada, eles nem se olham um para o outro, começa a tocar de qualquer jeito, já se habituou a isso, não se percebe. Só que assim, se de repente tem alguém, sempre tem alguém melhor que você, ou alguém que pode ter um trabalho melhor para oferecer, está lá ouvindo. Aí o cara fala assim, que horror, quem são esses trompetes aí? Já foi, a chance já foi. Agora, opa, que som bonito. Opa, já chamou atenção, já pode surgir ali um relacionamento para trabalhos. Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa, sempre ser pontual, chegar no horário, sabe? Se você, no caso de uma orquestra sinfônica, chegue com antecedência, aqueça, sentou, se você toca segundo trompete, terceiro, quarto, toque a sua parte, nunca fica tocando parte de primeiro trompete. Você quer tocar a parte da quinta de Mahler, o solo, você faz na sua casa. Você nunca faça no teatro se você não vai tocar aquilo, simplesmente se é uma semana. Isso são coisas éticas, sabe, que existem. Mas assim, eu acho que é isso, é você saber respeitar o outro, você ter atitude, sabe, ser verdadeiro nas coisas. Então você vai ser uma pessoa também benquista, as pessoas vão gostar de você, entendeu? Então não basta só tocar hoje em dia, não. Precisa ter... Porque é insuportável. Alguém que toca, mas ninguém suporta, não dá. É insuportável. Ó, temos uma última pergunta aqui que já foi feita faz um tempo aqui, ó. Qual estudo e dica para tocar uma sequência de semicolcheias rápida e qual o melhor estudo para encadeamento de notas? Encadeamento? O que ele quer dizer com isso, será? Encadeamento Não de entendi. notas. Mas Melhor talvez estudo seja para tocar semicolcheia? Ele falou isso? Tocar semicolcheia rápida? Gente, isso aí é estudo de articulação. Primeira coisa é começar lento. Você pega, por exemplo, com eficiência, conectado. E aos poucos você vai aumentando isso, né? E assim, você pode depois fazer, desde fazer ou você pegar velocidades bem mais e você faz grupos de 4. Mas sempre muito eficiente. Então, na verdade, é um trabalho que começa lento e quanto mais você for eficiente, menos você pensar na língua, deixar ela muito leve, você vai ganhar velocidade nisso, né? Não tem assim. E isso para staccato duplo e triplo também? Também. Duplo e triplo, possivelmente estudar lento, tá? Estude lento. É muito importante estudar só o K. Só o K. Eu fiz só com K aqui. A gente tem que trabalhar o K para fortalecer, para ele poder chegar mais próximo do Tá, né? Então, trabalhe o staccato duplo primeiro, muito lento, por exemplo, tacatá, 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 com notas do registro médio. Depois você põe 4 grupos. Tacatacatá, tacatacatá, depois põe 6. Tacatacatacatá, tacatacatacatá, depois põe 8. Tacatacatacatá. Isso a gente tem nos livros, né? Mas de uma forma, se você fizer uma prática de 5, 10 minutos lento, trabalhando isso aí, você vai ter crescimento. Depois começa a colocar escalas, né? Começa a colocar as notas também. E inverte legal. também, coloca o K na frente também. K. Isso é importante. Boa. E sempre constante o ar. A língua está sempre só batendo ali no ar, ali, mas o ar está constante. Uma outra pessoa aqui perguntou da rotina do Michael Sachs. Tá. Você pode falar um pouco da rotina?
Tá, a rotina do Michael Sachs, os fundamentos, ele deixa muito bem claras as instruções, sabe, de um área restrito, sabe, sem a gente... Ele começa com alguns exercícios de buzz, solado, e eu não sou muito de praticar esse tipo de só o buzz, assim. Para mim, eu não sinto muito bem. Então, com vocal, tudo bem. Tem períodos que eu também não faço, tem períodos que eu volto a fazer, mas ele vai colocar de uma forma muito gradativa, desde começando das notas longas, sempre naquele, sem forçar o ar. Depois ele vai fazer as conexões de notas aqui do registro grave, médio, ou seja, a gente tem que manter esse ar até a próxima nota, não antecipar a próxima nota. Depois ele vai trabalhar a articulação, a flexibilidade e por aí vai. Não tem assim novidade muito assim. Basta você pegar o livro, você vai ver os fundamentos. Tem escala cromática, tem tudo ali. Tem tudo ali, mas para trabalhar com o som sempre o mais bonito possível. E importante, pessoal, trabalhe para cada dia tornar um pouco melhor. E saibam a hora de parar. Se você, na hora que para de estudar, se você estuda 4 horas, você tem que acabar 4 horas com o som mais bonito, sem aquela coisa de já não está saindo mais nada, o som está cheio de chiado, já não sai mais articulação. Quando a gente acaba o dia dessa forma, a gente, na verdade, destruiu tudo que a gente estudou. Então, a gente não pode. A gente tem que ficar ligado nisso. Legal. Cara, a gente está terminando aqui. Tá, antes que corte o nosso tempo aqui porque o Instagram ele corta mesmo, assim, ó. Temos 3 minutos. Entendi. Tem uma última pergunta aqui, e se você quiser falar alguma coisa, você fique à vontade. Você faz prática de bend? Faço um pouco, sim. Pouca coisa, às vezes 2, 3 minutos, né? Assim por dia. Eu sinto pergunta lá. Você Isso, o bend. O bend. O bend, sim, eu faço um pouco, eu procuro fazer, às vezes, sei lá, 5 minutos por dia, às vezes até um pouco menos, depende, né? Que tem horas que a gente sente um pouco mais necessidade, mas assim, a forma que eu faço bend, eu mantenho sempre os cantos firmes, tá? Sempre pensando nessa forma, assim, ó. Dessa forma. O que acontece? Como que eu penso bend? A minha língua, quando eu faço, a nota que eu faço bend, a minha língua desce, né? Aumenta a cavidade bucal, depois ela volta. E na verdade, quando a nota que a gente faz o bend, eu penso que a gente tem que acelerar o ar até um pouquinho assim. Porque quando a gente volta, ó. Eu sinto que a ideia é quando a gente voltar nesse som, que a gente volta a língua de novo para a posição assim, a gente já vai ter uma sonoridade de uma forma mais relaxada e mais no centro, né? Essa é a ideia. E você pensa em alguma vogal? Não, eu acho que não, tipo, tá, nem muda muito, não. Eu gosto de fazer outras regiões também o bend, né? Quanto mais agudo, a gente sabe que é mais difícil, né? Mas eu gosto de fazer também, mas eu não faço tanto, assim, eu faço um pouco, mas eu sinto muito benéfico. Algo que Legal. me deixa flexível aqui também para tocar. Uhum. Maravilha, Dedé. Esse foi o nosso bate-papo aqui. Te agradeço demais a sua presença, velho, a sua disposição aí. Obrigado. Em compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento, né? E obrigado. A gente continua aí, essa semana ainda temos mais algumas lives e mais algumas ainda para anunciar aí, que o Bruno fechou hoje aí, para encerrar essa semana com chave de ouro aí. Pô, Dedé, valeu, sem palavras, viu? Fica aqui o meu agradecimento a vocês todos aí, novamente, a todos vocês 4 aí que estão na frente aí, meu abraço, e a todos aqueles que acompanharam a nossa live, eu espero ter contribuído, sabe, com alguma coisa da forma que eu penso. Não estou dizendo que a forma que eu penso é a forma correta e certa, porque a gente tem várias formas de chegar às vezes a mesma coisa, mas eu tinha que falar aqui daquilo que funciona para mim, a forma que eu imagino, né? Então, eu desejo a todo mundo sucesso, o pessoal da trompetada aí estudem realmente com muito afinco e com muita perseverança, sabe? E vamos para frente. E obrigado mesmo, viu? De coração. Valeu, a gente agradece demais, viu? Um abraço para vocês aí. Valeu, boa noite, hein? Valeu, boa noite aí, gente. Até já. Falou.
Tchau, Falou. tchau. Tchau.